Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas. E hoje eu quero trazer aqui uma live bem aprofundada com gnose profunda. Vamos aqui tratar da deusa Lilith. O tema de hoje é Lilith, Antropologia e mitos. Sim, vamos tratar assuntos aqui sobre a deusa Lilith, a pedido de muitos internautas, seguidores, amigos e fãs do nosso canal. Estamos aqui nessa conexão maravilhosa. É até um pouco estranho um homem falar de uma divindade feminina, mas todos os homens também têm a sua essência feminina. Eu, inclusive, queria trazer uma figura feminina para estar aqui. Eu tenho muitas amigas também, que são magistas. Algumas se declaram bruxas, de Lilith, mas nenhuma topou, cara, bater esse bate-papo aqui para falar sobre a deidade com vocês. Nenhuma. Eu entrei em contato com 5 bruxas que se denominam sacerdotisas de Lilith. Nenhuma teve a coragem, Umas inventaram tempo, porque para mim a pessoa fala, eu não tenho tempo para isso. É mentira, porque eu tiro tempo do meu trabalho para poder fazer um estudo, elaborar, um vídeo. Outras eu também vejo porque, como assim tem no meio evangélico, no meio das religiões, dissensões, apostasias, no ocultismo não é diferente. Tem muitos magistas que não querem se unir, forças, que uma cabeça pensa muito bom, mas 2 pensam melhores. É muito bonito. Discutimos um assunto, em grupo ou em dupla, Mas como não acontece e precisa trazer essa gnose, é um desafio e estou aqui e vamos falar. Lilith, a antropologia e os mitos. Bem, o que torna Lilith com menos aceitação ou como apenas uma figura fictícia são as muitas adaptações, interpretações dela diante de muitas culturas, crenças, civilizações, e crenças variadas, religiosas. Então, fontes judaicas dizem que Lilith foi a primeira mulher de Adão, criada do barro no mesmo tempo. Lilith não aceitou submissão, ou seja, a história que é mais contada é sobre a parte sexual, em que ela não aceitava ficar por baixo de Adão, mas sim por cima. Ela nunca aceitou ordens de homem. Então essa é a história de início que é contado por algumas fontes que a gente conhece. Só que Lilith vai muito mais além do que é mencionado nas escrituras, em algumas partes bem vagas, Você vai entender melhor dentro da antropologia e da Kabbalah. Aí vamos estudar com gnose mais profunda a respeito de Lilith, E acreditamos que no livro também de Ben Sirá tem um texto apócrifo, que é apócrifo, não entrou na Bíblia, Lilith como uma criatura demoníaca. De fato, ela é vista como um demônio por transitar no obscuro do caos, na escuridão. Aí ela tem esta visão. E por que acreditar dentro da Kabbalah? Também isso eu vou explicar por que é aceito por nós ocultistas mais a gnose profunda da Kabbalah. Então, na Bíblia,
tem no capítulo 1 de Gênesis 27 e 28, diz: E Deus criou o homem e a mulher. Sim, eu acredito que isso aqui foi traduzido verdadeiramente. Eu trouxe do mais fiel cânon bíblico, que é o hebraico, né? Vindo do aramaico, e diz, Gênesis capítulo 1, verso 27 ao 28, diz: E Deus criou o homem e a mulher. Não significa que ele criou o homem primeiro e depois a mulher. Isso é coisa já dos cristãos que burlaram lá. Mas dentro do original fala: criou Deus o homem e a mulher, assim como os animais criaram o macho e a fêmea. Ele não ia fazer nada pela metade. Então aqui a gente já tem uma visão que existiu uma mulher que foi formada no mesmo tempo que Adão. Isso nas escrituras sagradas, né? E lá na frente, no capítulo 2 de Gênesis, e do capítulo 2, verso 23, e diz Adão: Esta agora é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ou vice-versa, em algumas versões. Ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Porque tem a história que depois Deus tirou uma costela de Adão, isso é coisa simbólica, e fez Eva, que ele agora fez uma afirmativa. Esta é uma frase afirmativa e original. Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então significa que a outra foi criada junto com ele. Então quer dizer, se esta agora é feito da mesma material orgânico dele lá, da mesma matéria física, então ele pode mandar, ele pode se submeter ela às vontades, aos caprichos dele, né? Então tem esta parte. Também tem uma única referência de Lilith, que é no livro de Isaías, muito vaga, no capítulo 34, versículo 14, que descreve ela como uma criatura da noite, ou seja, com forma de coruja, né, sombria. Tem também escrito ali, né, em Isaías. E na Bíblia cristã não menciona Lilith como a primeira mulher de Adão. Isso é ocultado, né? Mas como a mulher é colocada no meio cristão como um símbolo inferior, indigna de fazer os trabalhos com direito de igualdade igual ao homem, que isso nós chamamos de patriarcado, que tem derrubado a importância e a imagem da mulher, que ela com o tempo está conquistando esses valores que o patriarcado machista tem derrubado, de desvalorizar a mulher, colocar sempre como um sexo frágil, como inferior, como não apta à função. E tem mulheres que hoje desempenham funções igual aos homens, se brincar até melhor que eles, porque trabalham com mais calma, com mais paciência e dedicação, e não com pressa, força e ansiedade como os homens, né? E temos também a figura de Lilith, a mitologia mesopotâmia, né? Ela é associada à deusa suméria Lamastu, né? Uma divindade da fertilidade e da morte. E tem na Mesopotâmia isso, né? No cabalismo, na Cabalá, Lilith é considerada uma das 4 rainhas do inferno. Inclusive tem isso na Goécia Salomônica. Em resumo, a ideia de Lilith como a primeira mulher de Adão é algo baseado em textos e interpretações judaicas e não é universalmente aceita por todos. Sim, existe a possibilidade da não existência dela como mulher de Adão, porque ela é um dos primeiros cérebros reptilianos criado, partiu daí. O primeiro cérebro reptiliano criado, draconiano,
foi Lilith, né? Então, parte daí uma confusão ideológica. A gente tem que agir com cautela, aí entra a possibilidade e a impossibilidade. A gente tem que olhar as duas partes, tá? Para a gente compreender e não virar bagunça na nossa cabeça. Para isso é necessário que a gente olhe a parte positiva, negativa e tudo mais. Tudo tem que ser analisado, né? Para a gente entrar numa compreensão. Então, existem essas interpretações judaicas que não são aceitas por todos, né? E a Bíblia hebraica e cristã não menciona essa relação, né, dela ser a primeira mulher de Adão, né? A Cabala é uma corrente filosófica e eu acredito muito nela por ser também espiritual, né? Que vem trazer muitas coisas interessantes. O nome deriva da Cabala de Cabalá, né? E a Cabalá significa uma tradição recebida. Tradição recebida significa que ela foi canalizada para poder chegar até a nós. Ela não vem de origem humana, mas sim espiritual, de homens ali que foram guiados pela a espiritualidade, por as divindades, as próprias entidades, para trazer uma compreensão ao ser humano e de natureza divina e do universo, por meio de símbolos, a Cabalá, números, letras hebraicas, a relação entre o material e o divino, uma abordagem mística, gnóstica com profundidade para compreender a Torá e principalmente os 5 primeiros livros hebraicos da Bíblia. E o cabalismo, ele é muito multifacetado, muito criticado, né, por ser complexo. Ele é sendo criticado e também controverso ao mesmo tempo para os ortodoxos judaicos, porque eles pregam que a Cabalá é um tipo de heresia para afastar, né, os adeptos, que na realidade, quando você traz uma gnose, ela dá um certo impacto, ela quebra paradigmas, dogmas e conceitos, por isso é tida pelos ortodoxos judaicos como uma heresia, porque derruba a dogmática deles. Eu trouxe tudo também elaborado, um esboço, porque é muito complexo o assunto, estamos estudando aqui por parte para você ter uma compreensão, né, sobre a essência de Lilith. A Cabala também é usada para os fins ocultos, porque o seu mistério é complexo e nunca se revela por completo, sempre se renova. Sempre vem algo inovador que surge tornando algo mais atrativo e agradável às ciências ocultas. A Cabala, ela se divide em 3 ramificações, ela sofreu por ramificações. Dentre elas temos o cabalismo prático, que é o foco na magia e na feitiçaria, aonde vai entrar a figura também de Lilith, a nossa mãe natureza, a essência feminina, a essência que os homens também têm do sagrado feminino. Eu venho representando aqui o meu sagrado feminino para falar dessa deusa maravilhosa. E no cabalismo também teórico é o estudo das doutrinas e do conceito. Tudo tem doutrina, tudo tem conceito, tudo tem regra. Embora você vá pelo caminho da rebeldia, se você não andar dentro de uma ética moralista, não talvez imposta, mas daquela conceituada, você quebra a cara. Por isso que é importante estudar. Cabalismo cristão foi uma adaptação. Tá? A Cabala, ela serviu para inspirar a própria Bíblia Sagrada. Tem muita coisa que existe na Bíblia tradicional que foi tirado da Cabalá. Então, por isso,
que surgiu a teologia, o estudo de Deus, da Bíblia, através da Kabbalah. Então, existe também as práticas, influências, por isso que eu quero colocar uma base aqui de compreensão, né, dentro do que eu busco, da minha perceptividade e do meu conhecimento, do que eu consegui entender deste universo mágico. Então tem as práticas, influências como meditação, prática para alcançar estados de consciência espiritual. E dentro de um estado de consciência mental, espiritual, é aonde você se conecta com os deuses. Inclusive muitas canalizações de Lilith se começou no astral, muito vistas no astral, através de meditação, viagem astral. Uma mensagem canalizada por telepatia. Sim, a gente recebe desta forma. E interpretação de sonhos, busca por significados espirituais. Por isso que eu sempre digo que é importante você observar os seus sonhos. Muitas vezes eles são avisos, são premonições de coisas que ainda não aconteceram e que vai acontecer. E vem de forma simbólica, e é preciso você ter dom de discernimento para poder compreender a mensagem oculta da simbologia de um sonho. E tem também a gematria, que é onde nós estávamos falando dos estudos dos números, né? Que vai trazer o estudo dos números, das letras, da influência total, né? Influência na cultura, o Kabbalah influencia todas as áreas, como literatura, arte e filosófica. Foi também muito compreendido na arte. Michelangelo desenhou a figura de Lilith entrelaçada na árvore, parte mulher, parte serpente, que é onde surgiu também muitos mitos que ela se transformou em serpente para poder ali enganar a Eva, né? Partiu muito das pinturas renascentistas. Ela influencia na arte, na sedução, na música. Então, a importância dessa imagem que foi ocultada, porque ela é um símbolo forte de empoderamento feminino, que não poderia, de certa forma, o patriarcado abre as pernas, né, para colocar esta divindade, porque ia colocar a mulher em um grau superior, que eles não querem que a mulher tenha o seu espaço de direito na sociedade. Então vem a árvore da vida, um diagrama que representa as 10 sefirotes, as 10 emanações da vida. Ela faz parte dentro dessa Kabbalah, dentro da sefirote, dentro da lei e da verdade escondida da serpente. E essas 10 emanações e suas relações que conectam o mundo divino com o mundo material, o mundo tanto espiritual como físico. Tem também o Ein Sof, que é o infinito, a essência divina, que não pode ser compreendida. Existe algo que não pode ser compreendido por qualquer pessoa, mas sim por médiuns clarividentes, por pessoas que se despertam à sua mediunidade. Porque certos conceitos, certas sabedorias, colocadas em mãos erradas, elas são armas letais à sociedade. Então nós estamos quilometrando o tempo aqui, vamos colocar, para poder aproveitar bastante deste conteúdo. Então existem muitas simbologias. A árvore é o conhecimento, é um símbolo, não significa literalmente uma árvore. É igual a história lá da carochinha, da maçãzinha. A Bíblia fala de um fruto. Poderia ser uma pera, poderia ser um melão, uma melancia, mas colocou a maçã. A maçã poderia ser qualquer fruto. Na realidade, não foi um fruto físico, um fruto comestível de se alimentar, mas foi a própria sexualidade, a própria Eva era essa fruta.
o pecado que eles dizem o original. Eva que era essa maçã lá simbólica no livro de Gênesis. Aí também tem a Torá, que é a interpretação mística dos textos sagrados, que também a gente estuda e temos que fazer comparação. Por isso é importante você não ficar preso, igual os cristãos alienados na escritura sagrada ali, que foi adaptada, tá? De várias traduções, de vários escribas, de vários documentos e adulterações, colocações, má interpretações, tudo isso tem que ser analisado. E, infelizmente, são ditos por aí muitas fábulas, muitos mitos, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a antropologia agora, por que ela é importante na figura de Lilith? Porque ela é uma ciência social que estuda todas as dimensões da humanidade. Ela aborda os aspectos culturais, sociais, biológicos, históricos com profundidade. Então a antropologia ela busca entender a diversidade da humanidade, tanto presente como no passado. Uma análise de culturas, sociedades, civilizações como um todo. E principais áreas que estudamos dentro da antropologia. O estudo das práticas, crenças, valores e normas das culturas. Tudo. Tem gente que fala, eu sou luciferianismo, vou estudar só luciferianismo. Eu sou católico, vou estudar só sobre a Bíblia. Você nunca pode ficar, se você deseja conhecimento e se esclarecer verdadeiramente, você não pode ser preso a uma só tradução bíblica, a um só conhecimento. Você tem que se mergulhar, se permitir abrir a tua cabeça para além do que te contaram. Porque a gente, desde que nasceu, a gente é enganado. A gente é contado essa história da carochinha aí de Adão e Eva, que na realidade colocou também o patriarcado que Eva enganou Adão. A gente sabe muito bem que Deus falou para Adão primeiro, antes até da formação da própria Eva: de toda a árvore você comerás, menos a árvore da vida, a árvore do conhecimento. Ele sabia. Ele poderia ter dito não. A mulher ofereceu aquilo para ele, mas ele poderia não. O Senhor disse que não é para nós comermos, mas ele comeu. Ele não foi enganado. Ele sabia. Mas o patriarcado diz que Eva o seduziu, Eva o enganou, para desmerecer a figura feminina. E isso é aceito dentro das religiões, sabia? De forma errônea. Né? Então, por isso que é importante a antropologia para ver sobre a cultura feminina que é desvalorizada. A antropologia social, ela analisa já essa estrutura social, relação de poder e organização, para se organizar de forma que os direitos são iguais, as conexões são iguais. Os direitos dos homens é os mesmos direitos das mulheres, dentro da espiritualidade. E tem que ser respeitado. A mulher, aos poucos, infelizmente, está conquistando seus espaços. Parabéns, mulheres, porque vocês têm os mesmos direitos dos homens. Tem homem que acha que tem que trair a esposa, não pode ser traído. Direitos são iguais. Se existir isso, uma relação cresce. Se tiver segredos, não tiver confiança, um relacionamento não vai para frente por causa desses fatores. Tem que existir a cumplicidade, não existe segredo entre um casal. Se existe segredo, existe traição, existe discórdia, apostasia e desunião. Então, é outro caso, mas estamos aqui falando sobre a importância de Lilith. Vamos entrar no assunto. E vem a antropologia física, que ela também vem biológica, estuda a evolução humana, genética e a variação biológica. Olha para você ver a profundidade, para entender verdadeiramente a essência de Lilith, você tem que ir ver todos os mínimos detalhes, porque é muito complexo.
Aí vem também a antropologia linguística, que vai trabalhar, examinar a diversidade linguística em relação com aquela cultura daquela época do presente que estamos. Porque naquele tempo existe coisas que foram escritas de uma forma determinada para as pessoas daquela época. Na Bíblia também é assim, que não vale para nós de hoje. Foi um registro para as pessoas daquela época, não da atualidade. Então, por isso que tem que olhar a antropologia linguística. E a arqueologia também, que estuda sociedades pré-históricas por meio de vestígios materiais, inscrições rupestres, inclusive Lilith. Existem escrituras rupestres que mostram ela de várias formas, com aparência andrógena, parecendo homem e mulher, com aparência extraterrestre, com cabeça oval e olhos grandes, em várias culturas rupestres, pinturas rupestres. Uma mulher que sangra o fluxo menstrual e vários homens aos pés dela. Também é uma ilustração da importância da mulher, da fertilidade, porque quem dá a vida a todo ser que fecunda a ovulação e a gestação até o nascimento é a mulher, não o homem. O homem simplesmente, digamos que é uma semente e a mulher é um solo fértil. Se não tiver a semente, não gera a vida, como também se tiver a semente e não tiver o solo fértil, não existe a vida. Então o sagrado feminino e o sagrado masculino acaba tendo a mesma função, o mesmo direito, os mesmos direitos existenciais mediante a espiritualidade. E tem a metodologia de pesquisa que a gente tem que olhar, e para chegar a certas conclusões que eu estou chegando aqui, eu passei por isso. E vocês que estudam têm que fazer, que é a observação participante. Você tem que olhar a tese, a antitese, para chegar a síntese, a conclusão das coisas. Tem que olhar o lado A, o lado B, o negativo, o positivo e vice-versa. Em entrevista, então, você tem que observar tudo. Análises de dados etnográficos. A gente tem que olhar e analisar a etnia, os povos, os costumes, que cada povo traz uma história. Cada povo traz a sua própria doutrina, crença, como também Adão não é o primeiro homem, que todos os homens são geração de Adão, herdeiros de Adão, não. Cada país teve o seu primeiro homem e a sua primeira mulher, entendeu? Na África teve o primeiro negro, a primeira negra, Lá na China teve o primeiro chinês, a primeira chinesa e vice-versa. Não partimos apenas deste conceito aí. É pregado como somos geração adâmica e que outra coisa, se existe o livre-arbítrio, porque nós temos que pagar pelos erros de Adão. Então existe muita bagunça. Porque na realidade você não tem livre-arbítrio, Livre-arbítrio não existe. Tudo é predestinado. Mas Mago Nelson, eu escolho. Você escolhe. Mas dependendo do que você escolhe, tem as consequências. O próprio Deus não te proíbe, mas ele fala que tem consequências. Ele fala que todas as coisas te é lícita. Você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Existem muitas coisas que não convêm. A droga existe. Ela é ilícita, Ela te convém? Não. Você pode usar? Pode. Mas ela não te convém. Ela vai te trazer problemas. É nisso que eu quero falar aqui. E tem uns estudos comparativos que a gente tem que ver, os pontos de vista, para a gente chegar numa conclusão. As análises de artefatos, vestígio arqueológico, que ali carregam na sua consistência a história daqueles povos, tudo isso tem que ser analisado,
aplicações práticas e não priorizadas pela maioria dos pesquisadores, né? Desenvolvimento sustentável social. A figura de Lilith entra nesse estado de desenvolvimento social para mostrar a importância da mulher, né? E é ignorado. Vem as políticas públicas, cargos que as mulheres poderiam estar. A mulher pode fazer, sim, as mesmas funções que nós homens fazemos. É aí onde fala que a mulher tem o poder de opinar politicamente. Temos deputadas, temos prefeitas, já tivemos uma presidente, né? Mas ainda está muito longe de ser uma igualdade, porque existe ainda muito machismo e patriarcado. E a educação também, ela influencia na educação de maneira de que as pessoas desconstruam o preconceito, aceitem as pessoas da forma que elas são. Esta é a mensagem que Lilith vem trazer para a gente. Em questão de saúde, alto astral, você ter sentimentos reprimidos, isso te adoece, porque muita gente vai na igreja por medo de quê? Por medo de ir para o inferno, por medo do diabo, sendo que o diabo é a invenção do catolicismo. Esse inferno não existe. Existe uma área umbralina, que inclusive todos nós vamos passar por ela, porque temos que conhecer a escuridão para nos iluminarmos, e este é um fato. Então, a importância de também ter a conservação do patrimônio cultural, que aí vamos mostrar as deusas dentro da sua complexidade, né, de uma maneira maravilhosa. Existe a importância da antropologia, que promove a compreensão da diversidade cultural, né? Então, ela também é uma atitude de compreender e entender as dinâmicas sociais. Sim, as dinâmicas sociais. Contribui para as políticas públicas e eficazes. Foi onde eu falei aqui sobre o papel da mulher na sociedade, que deve ser considerado. Preserva o patrimônio cultural, enriquece a compreensão e a condição humana, e assim também o bem-estar de todos, né? Contexto. Existe o contexto, né, de Lilith, que ela é descrita como um anjo caído, como uma figura diabólica, uma criatura do mal, né? E por outro lado, ela é vista também como uma força divina feminina, é que temos que entender. Na Cabala, ela é frequentemente associada à esfera de Gevurah, né, que tem o poder e a disciplina. Ela é a força mais poderosa, associada também com a mulher de Satanás. Eles colocam isso aí, né? Por fato dela reinar muito no caos, na escuridão, né? Ela é o poder feminino e a própria sexualidade. Então, tem várias coisas que atribuem a origem da sexualidade e da sensualidade ao arquétipo de Lilith. E as origens e evolução. Na mitologia mesopotâmica, Lilith surge pela primeira vez nos mitos suméricos e acadianos, por volta de 4000 depois de Cristo, né? Onde eu falei para você lá da deusa Lamastu, como um demônio feminino associado ao ventre e à sexualidade, né? No entendimento deles, na Torá e Cabala, Lilith é mencionada também no Talmud, né? E na Cabala como a primeira esposa de Adão. No cristianismo, já Lilith não é frequentemente associada como esposa de Adão, mas sim ao pecado e à sedução, porque também ela carrega isso em seu arquétipo. A sedução, de deixar você mais empoderado, mais ativo. Ela é uma pessoa, vou dizer que ela é
é com os otimistas, com os reverentes, os corajosos, os que não se deixam ser aprisionados. Ela é a protetora desses tipos de pessoa, né? Não é comum os homens trabalharem com Lilith. Nem todos os homens são também adaptados a trabalhar com Lilith. Principalmente homem que é machista, homem que bate em mulheres, homem que ofende a integridade de mulheres, homem que trai as mulheres não pode trabalhar com Lilith. Porque ela é a justiça feminina, é o empoderamento feminino, é a valorização da mulher dentro da espiritualidade. Então nem todos os homens podem trabalhar com Lilith. Ela é também uma deidade mais propensa para ser utilizada por mulheres, né? Tanto que um homem, se for fazer um ritual de amarração usando Lilith, ele não consegue, porque ela é a dominação do homem, não do homem para com a mulher. Mas ela pode empoderar também o homem em vários aspectos, né? Então, no cristianismo, coloca ela como o pecado e sedução, né? Que na realidade pecado não existe. Pecado é aquilo que te condena, que te aprisiona, isso é pecado. Mas se você tem liberdade, você é livre para você fazer o que você quiser. Mas tenha sabedoria dessa escolha sua não ofender a integridade de outro, para não gerar consequência para a outra pessoa e para você também de forma kármica. Interpretações antropológicas, que são várias, diversificadas. Em nossa live não poderíamos falar a antropologia total de Lilith, né? O poder feminino. Lilith representa o poder feminino, a autonomia que eu falei, né? Essa liberdade, essa independência feminina, desafiando normas patriarcais. E a sexualidade e o erotismo, né? Erótica, sua associação com sexualidade, o erotismo que reflete as complexidades das relações de gênero e poder. No caso, você não domina o poder de Lilith. Ela além de ter o seu último orgasmo insaciável, imponderado, ela é aquela mulher que não se deixa ser dominada, é um espírito indomável, vamos se dizer assim, dentro da espiritualidade. Existe o mito e o simbolismo. Lilith é um símbolo de transformação e representatividade, a passagem de estágios cósmicos que são colocados aqui, como o céu para a terra e como a pureza com a impureza. Então, todos os aspectos que devem ser analisados com a figura de Lilith. Se alguém quiser fazer perguntas a respeito de Lilith, que aqui não foi mencionado nesta live, você pode ainda colocar aqui, depois eu vou ler na descrição, tá? Esse foi só apenas uma pincelada que a gente colocou, porque é muito complexo, tá? Eu gostaria muito que tivesse comigo uma figura feminina para falar de uma deusa, mas como eu fiz uma coisa, eu convidei 5 pessoas que recusaram, mas eu, como tenho o sagrado feminino na minha concepção, na minha vida, eu falo aqui para vocês sobre essa divindade com amor que é a minha mãe natureza. Então, eu sou hipnoterapeuta quântico, mestre das ciências ocultas e também faço oráculos com ossos, faço também leitura com o tarô, tá? Temos aqui, você pode marcar a sua consulta conosco para fazer uma análise da tua vida. Vamos começar o ano abençoados, procurando nos iluminar a cada dia. A descrição o telefone está na descrição desse vídeo, que será repostado também no YouTube e em outras plataformas, né? E fazemos todo tipo de trabalho mediante o análise espiritual, entendeu? Temos 34 anos, né, dentro do ocultismo e cheguei ao patamar de mago, mas eu já tenho mais de 3 décadas que eu trabalho no ocultismo. Eu sou o terceiro mago
a ter um canal no YouTube. A plataforma YouTube derrubou 2 canais meus. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tudo que você fala, né, que você pode... dizem que negócio de censura, ditadura. Nós vivemos uma ditadura disfarçada. Porque você não pode falar tudo, né? E está tendo algo que está sendo desenvolvido entre forças governamentais. Por um lado, eu apoio muito que discurso de ódio, porque existe muito discurso de ódio, muito perfil fake. Isso tem que dar uma maneirada, acabar com isso mesmo. Mas eu, por falar a verdade, por trazer muito conhecimento, coisas que talvez não pode ser revelado, eu perdi 2 canais no YouTube, né? Mas eu sou insistente. Continuo fazendo canais, postando coisas. Eu tenho uma preocupação muito grande. A minha missão é a evolução humana do homem e da mulher, tanto materialmente como espiritualmente. Isso que eu me predisponho, tiro do meu tempo, que o tempo da gente é precioso, eu tiro do meu tempo para estar aqui trazendo para vocês esclarecimentos, gnoses, tá? Então é um prazer imenso, uma alegria enorme. Eu me sinto realizado de poder trazer conhecimento, de poder esclarecer mitos, mentiras que são contadas como verdade, porque infelizmente a internet é uma terra de ninguém e tem muita gente que fala baboseiras, muita mentira. Tem vídeo que você vai encontrar no YouTube falando que Lilith não existe, que é um mito, né? Que ela é um demônio e ela é uma deusa, né? Um demônio é uma deusa. Então existe várias coisas, né? Pode ter a possibilidade muito grande dela não ter sido também a mulher de Adão? Pode, porque ela é um dos primeiros cérebros reptilianos. Que o primeiro cérebro que foi formado não foi o humano, foi o reptiliano. E Lilith se enquadra nisso. Então tem a probabilidade muito grande dela ter sido formada até primeiro que Adão. Isso dentro da cosmologia, dentro da astrofísica. Então existe muitas desconstrução dos valores da mulher. E isso foi derrubado pelo patriarcado, sim. A figura de Lilith, que é o empoderamento feminino, que ela é uma defensora das mulheres oprimidas, das mulheres que são ridicularizadas pelos homens, ela defende aquelas mulheres que foram vítimas do feminicídio, mães solteiras, as pessoas que têm o seu gênero também ridicularizado, porque você é livre para você ser o que é. Então ela defende os homossexuais, sim, as lésbicas, entendeu? Porque o sexo dentro da cosmovisão, ele não tem gênero, ele é natural, ele é uma energia, né? Tanto que no Tantra, ele pode ser praticado também por casais homossexuais, por lésbicas, dentro que respeite o sagrado masculino e o sagrado feminino. Sendo que é gay, é 2 homens, um tem que ser o sagrado masculino e um se submeter a ser o sagrado feminino e um sagrado masculino. Tem que haver esse tipo de conectividade, porque é uma lei cósmica. Aqui não é coisa que eu estou falando de evangélico, de crente, não. É uma lei cósmica. A lei cósmica, ela é ética, vinda do Criador, e ela tem que ser obedecida. Então, o Tantra ali pode ser praticado por lésbicas? Pode, mas uma mulher vai ter que fazer o papel do homem e a outra da mulher. Isso é de praxe. Entendeu? Então, dentro do ocultismo, nós abraçamos as pessoas fragilizadas, as pessoas que têm também os seus outros gêneros. Não vemos você se você é um gay, se você é uma prostituta, se você é uma lésbica, não. Nós vemos a tua essência. A tua essência, porque tem muitas pessoas que vão na igreja, prega bonito, em casa vira um demônio, bate na esposa, trai a esposa, dá calote nos outros. Então não significa nada, porque na realidade não precisamos de igreja. Nós somos um templo
que podemos nos conectar com o sagrado, com o nosso sagrado masculino, com o nosso sagrado feminino, com o nosso Pai Criador, né? Com a ascensão primordial do nosso pai terrestre, Lúcifer, né? E a nossa mãe, que eu considero ela mãe. Tem muita gente que fala, Lilith, não pronuncia esse nome dentro de casa não, isso atrai maldição. Você é louco chamar ela de mãe? Que em outras culturas diz que ela provoca o aborto, que tudo. Existe muita mentira. Existe a parte, sim, de defensiva, de empoderação, de não submissão, de defesa desse arquétipo, existe. Mas existe muito amor, porque ela é a fertilidade, mostra essa parte de carinho, essa parte de amor que a nossa mãe natureza está querendo que a gente tenha, resgatar a nossa essência original, porque nós nascemos, mas com tudo travado, tudo bloqueado, e para nós voltarmos a essa essência original, somente mergulhando na nossa obscuridade, no nosso lado negro, na nossa própria escuridão dentro de nós, que todos nós temos luz e temos trevas, temos a bondade com a maldade em um equilíbrio de balança dentro de nós. Então essa é a mensagem que eu venho trazer para vocês, que vocês venham conhecer um pouco sobre a minha mãe Lilith, e agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bênçãos fraternais da luz a todos. Saúde, muito sucesso, e que o Criador ilumine as vossas mentes a serem abertas ao conhecimento. Amém e Etan.